gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero sinceramente que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo, tá? Tudo em paz. Olha, a videoaula de hoje a gente vai dar seguimento na matéria, tá? Conforme a gente havia combinado mesmo. Bom, e aí nós vamos começar a aula sobre pronomes, tá? Nós vamos falar um pouco sobre pronomes. Vamos analisar de uma forma geral que pronome está dentro da morfologia, tá bom? Então a gente está nessa parte morfológica ainda. Então observa que pronome, tá? O próprio nome já indica mais ou menos o que ele é. Como assim, Liane? O pró, esse prefixo aí, pró, quer dizer a favor de, né? Então, o pronome é a favor do nome. Liane, traduz isso melhor? Traduzo. Na verdade, o pronome é uma classe de palavras que tem a função de substituir o substantivo que você empregou, tá? Então, por exemplo, né? Gabriel saiu ontem. Ele foi jantar com os amigos. Observa que nós usamos o ele, que é um pronome, para poder substituir Gabriel, que é o substantivo que está na primeira parte da nossa oração, certo? Beleza. Os pronomes, eles são muito importantes. Liliane, por que eles são tão importantes assim? Por que tanta ênfase neles, né? Porque, na verdade, eles são recursos coesivos de redação. Nós utilizamos os pronomes para poder substituir algum substantivo que a gente empregou no texto, tudo bem? E a gente sabe que um princípio bem básico da redação em termos de coesão, que é a competência 4, é que nós devemos, ao máximo, evitar repetir palavras. A gente sabe disso. Então, como a gente sabe disso, os pronomes, eles são formidáveis para poder atuar como elementos de coesão aí, tá? Então, não é uma questão só de questões, tá? De jeito nenhum, é uma questão de escrita também, tá? Então, isso é um dos princípios básicos, digamos assim, do pronome. É a regra geral do pronome, vamos pôr dessa forma, tá? Dá fluidez ao texto, vamos pôr classificado desse jeito. Eu acho que fica bom assim, tá? Bom, ocorre que os pronomes, tá? Às vezes eles são empregados também para determinar outros substantivos na frase ou para determinar uma semântica na frase também. Então, por exemplo, os meus sapatos estão gastos. Os meus sapatos. Observa que eu usei os meus. Meus, a palavra meus. Isso aí é um pronome possessivo, né? E isso é uma forma de dar uma semântica à frase. Isso quer dizer que eu, tá? Enquanto emissor do discurso, estou dando posse àquele objeto. Então, estou dando uma semântica a essa frase, a esse objeto. Do mesmo jeito que eu poderia mudar a semântica a partir do momento que eu mudasse esse pronome possessivo aí. Por exemplo, os teus sapatos estão gastos. Agora eu estou mudando, né? Não é mais o emissor da frase, mas o receptor da frase. Então, por exemplo, eu estaria falando dos seus sapatos. Então, às vezes a gente emprega o pronome não só como uma substituição, mas também para passar uma ideia de semântica, certo? Ok? Beleza. Bom, nós vamos começar falando dos mais populares e os mais comuns, né? Que são os pronomes pessoais. A gente chama de pronomes pessoais, tá? Esses pronomes pessoais, eles vão substituir as pessoas da frase, certo? Ok. Bom, e aí dentro dos pronomes pessoais nós temos uma dupla divisão, quer dizer, nós temos duas divisões, tá? Ok. Primeiro seria o que nós chamamos de pronome pessoal do caso reto, que são os que a gente mais emprega, que são os que a gente mais usa, tá? Os pronomes pessoais do caso reto, eles vão ser divididos em singular e plural, tá?
Quais são os pronomes pessoais do caso reto do singular? Eu, tu e ele, certo? Já entendeu que os pronomes pessoais do caso reto do plural são nós, vós e eles, certo? Ok. Bom, aqui, gente, eu estou usando a figura no masculino porque a gente tem pouco tempo na videoaula. Mas é claro que o feminino entraria, né? Eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles, elas, tá? Ok. Beleza. Um detalhe. E aí, vamos pensar então que eles vão substituir, que foi basicamente o caso que eu dei na introdução, mas, por exemplo, ela trabalhava à noite, tá? Ok, beleza. Agora vamos falar sobre uma coisa que muita gente comete desvio, se me permite dizer. Desvio que dentro da gramática, tá, gente? A gente sabe que falar é uma coisa, escrever é outra, gramática é uma coisa, linguística é outra. A gente sabe de tudo isso, tá? Mas vamos pensar no seguinte, numa estrutura em que as pessoas cometem bastante, elas fazem bastante. Às vezes por não saber a regra mesmo, às vezes por vício de linguagem. Então eu vou dar um exemplo de uma frase, por exemplo, eu vi ela na rua. Já reparou? As pessoas falam muito assim, né? Eu vi ela na rua. Ou eu vi ele na rua, que seja, tanto faz. Olha, gramaticalmente isso está incorreto. Gramaticalmente isso é um desvio, tá? Ok? Liliane, por quê? Porque os pronomes do caso reto, eles devem ser usados como sujeito da frase. Sempre como sujeito da frase, tá? E aí, quando eu falo eu vi ela na rua, eu tô usando esse ela aí não como sujeito, mas como complemento. E eu não posso fazer isso, tá? Para isso, nós temos os chamados pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Então a frase ficaria correta da seguinte forma: eu a vi na rua. Gramaticalmente seria isso, eu a vi na rua. Então, em vez de usar um pronome do caso reto como complemento, eu uso um pronome do caso oblíquo como complemento. Bom, o que esbarra muito, né, digamos assim, numa questão que as pessoas utilizam demais. Não sei se vocês já viram pessoas, né, quando elas falam assim, deixa isso aí pra mim fazer, deixa pra mim fazer. Aí você vira e fala assim, meu Deus do céu, não é pra mim fazer não. Mas às vezes a pessoa sabe que não é pra mim fazer, mas não sabe o porquê, tá? Eu vou explicar o porquê. Porque na verdade quando você fala deixa pra mim fazer, o mim aí, ó, é um pronome do caso oblíquo. Então ele não pode funcionar como sujeito. Ele não pode. Ele só pode funcionar como complemento. Entendeu? Só como complemento. Liliane, o que é complemento? Objeto direto, objeto indireto, certo? Então, ele só pode funcionar como complemento. Então, quando você fala deixa isso, você precisa botar um sujeito. E o sujeito só pode ser o pronome do caso reto. Então, deixa isso aí para eu fazer, que é a forma gramaticalmente correta, tá? E muitas pessoas cometem esse desvio. E agora você já sabe o motivo. Não pode ser mim fazer, mim beber, porque o mim não pode funcionar como sujeito. O que pode funcionar como sujeito são os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Bom, já que estamos mencionando, né, o pronome do caso oblíquo, tá? Eu preciso te dizer que esse pronome do caso oblíquo, ele funciona como complemento de um verbo, né? Complemento verbal. E quando eu falo complemento verbal, isso quer dizer que ele pode funcionar como objeto direto e objeto indireto. Tudo bem? Ok. E aí vai depender da transitividade do verbo, né, gente? Se a gente tem um verbo transitivo direto, a gente vai ter um objeto direto. Se a gente tem um verbo transitivo indireto, a gente vai ter um objeto indireto. Ok, isso é muito tranquilo. Tá bom? E aí ocorre que esses pronomes do caso oblíquo, tá? Eles também são divididos em dois tipos.
o que nós chamamos de pronomes do caso oblíquo átonos e pronomes do caso oblíquo tônicos. Tá, respira, calma coração, espera um pouquinho, vamos lá. Primeiro deixa eu falar para vocês quais são os pronomes oblíquos átonos, tá? Lembra, gente, a gente ainda sempre vai ter primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Sempre, tá? Absolutamente sempre. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do oblíquo átono, tá? O átono. Vamos pensar a primeira pessoa do singular. Me. Isso. Segunda do singular. Ti. Terceira do singular. O, a, si e lhe. Tudo bem? Agora vamos para a do plural. Primeira do plural. Nós. Nós não, perdão, nos. Tá? Segunda do plural. Vos. Terceira do plural. Os, as, si e lhes. Certo? Esses são os pronomes oblíquos átonos. A gente chama de átonos, tá? E lembra, ele pode funcionar como objeto direto ou indireto. Tanto faz, tá? Então, por exemplo, tá? Aquela bolsa me pertence. É um exemplo. Podemos ter isso como exemplo. Então, agora observa que o que pertence a alguém, tá? Ok. Bom, agora nós temos os pronomes, os chamados pronomes oblíquos tônicos, tá? O nome é esse, tônicos. Beleza. Lembra que a gente tem singular, que a gente tem plural. Então, vamos falar sobre os oblíquos tônicos no singular. Primeira pessoa, mim, que a gente estava conversando guria mesmo, tá? Segunda pessoa, ti. Terceira pessoa, ele, ela e si. Agora nós vamos falar quais são os oblíquos tônicos do plural, tá? Nós, vós, eles, elas e si, tá? Ok. Bom, aí o que acontece? Quando a gente lida com os pronomes oblíquos tônicos, né? Muitos alunos falam assim, mas qual que é a diferença básica entre o átono e o tônico? A diferença é que os tônicos, tá? Eles sempre vão vir precedidos de preposição. Absolutamente sempre, tá? Os átonos podem vir ou não, a maioria não vem, mas os tônicos eles sempre vão vir precedidos de preposição, tá? Então, por exemplo, não existe nada entre nós. Observa, não teve jeito, eu tive que usar o entre. Não tem como eu usar a frase sem. Ou, por exemplo, ele trouxe o amigo até mim, tá? Observa, eu tive que usar. Não tem como. Então, isso é muito importante a gente guardar, tá? Que os tônicos, eles trazem essa preposição, certo? Beleza. Seguinte, olha, gente, começou. Ô, gente, eu não dou conta. Eu não dou conta. Ó, o que acontece? Às vezes, nossa, gente, às vezes, às vezes os pronomes, eles podem funcionar como pronome reflexivo, tá? Esses pronomes podem funcionar como reflexivo, tá? Explicando que foi o sujeito que realizou a ação com ele mesmo, tá? Então, por exemplo, olha, eu me retirei da sala. Eu usei o pronome, mas eu tô dando a ideia de algo que foi reflexivo. Eu fiz a ação, mas eu recebi essa mesma ação. Então a gente tem que prestar atenção. Não é uma questão só de um pronome. Às vezes a semântica vai trazer essa ideia de algo reflexivo,
tá? Bom, um detalhe importante que eu acho ótimo, e nós vamos falar sobre o pronome de tratamento. O pronome de tratamento, gente, na dissertação ele praticamente não é usado, tá? Ele é mais um pronome utilizado para gêneros textuais. Então ele está mais associado, por exemplo, a carta, a artigo de opinião, a manifesto, né? Mas principalmente a carta, seja qual tipo for, carta pessoal, carta denúncia, seja qual tipo for, tá? E aí a gente trabalha com os pronomes de tratamento porque eles vão indicar, vão indicar a idade, às vezes, muito embora isso nem usa mais, né, gente, hoje em dia, mas enfim, a idade, às vezes pode ter uma conotação semântica, por exemplo, às vezes a pessoa utiliza o pronome de tratamento por uma questão de respeito, pode ser, tá? Cargos, ou hierarquia, ou posições, tanto faz. Essa ideia que eu falei sobre respeito, vamos pôr assim, por exemplo, acontece muito comigo. Quando eu começo a dar aula, tem alguns alunos que viram para mim e falam assim, a senhora, tananã, tananã, tananã. Aí eu viro para a pessoa e falo o seguinte, olha, não precisa me chamar de senhora, pode me chamar de Li, pode me chamar de Lili, não tem problema. Ou se preferir, de professora. Ou se quiser, professora, né? E aí muitos alunos viram para mim e falam assim, não, professora, mas é porque é uma questão de respeito. Eu sempre aprendi que tem que chamar o professor de senhor ou senhora. Então observa que nesse caso não está associado à hierarquia, não está associado a, digamos assim, a uma convenção, né, que essa pessoa tem, a uma convenção. Beleza, mas os pronomes de tratamento é isso mesmo, né? Senhor, senhora, vossa alteza, vossa majestade, vossa excelência, santidade, esses são os pronomes de tratamento. Bom, ocorre o seguinte, gente, o interessante desse pronome de tratamento é justamente a exceção, pelo menos eu acho que o interessante é a exceção, sabe? Por quê? Porque a exceção é a palavra você. Eu acho muito legal isso. Por quê, gente? Porque o você, vamos dizer assim, tá? Ele pode funcionar como sujeito ou complemento da frase. Já parou para pensar? Que ele pode funcionar como sujeito ou complemento. Se eu quiser criar uma frase com você como sujeito, não há problema gramatical nenhum. Mas eu posso também criar uma frase em que você não é o sujeito, mas é o complemento. Por exemplo, você vai sair hoje? Sujeito é você. Tá correto, gramaticalmente sem desvio nenhum, tá? Ou se eu digo, ela disse que você não irá. Observa, agora o sujeito é ela e você é o complemento. E tá correto também. Então você é um pronome de tratamento que pode tranquilamente funcionar como sujeito ou complemento. Estaria 100% certo, sem problema nenhum, sem erro nenhum, tá? Ok? Bom, tranquilo, gente. Olha, essa é a aula 1 de pronome, tá? Depois nós vamos ter a aula 2 dando seguimento a essa ideia aí de pronome, tá bom? Eu não tô querendo correr muito com vocês e jogar um monte de informação, porque eu queria muito que se desse o processo do aprendizado da assimilação, tá bom? No mais, gente, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, tá? Até a próxima videoaula, se Deus quiser, tá? Muita paz para vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente!